Eu mandei aí pro WhatsApp da Inácia, tá? Glória a Deus. Deus é bom. Quantos creem que Deus é bom? Esse último dia do nosso imersão, aqueles que buscaram o Senhor nesse tempo de jejum de 12 horas, se entregaram e dependeram de Deus no seu corpo, na sua saúde, que Deus abençoe a tua vida. Mas eu tenho uma palavra hoje ao teu coração, e é justamente a última palavra dos 4 dias, que é voltando ao DNA do reino. Em outras palavras, eu comecei a primeira ministração dizendo que a igreja havia se perdido, sim ou não? Sim ou não, gente? Que a igreja havia se perdido. Pastor Pio pregou, aí veio a pastora ontem, e agora nós fechamos esse 4º dia com esse tema, voltando ao DNA do reino, reposicionamento e envio. Reposicionamento e envio. Então, eu quero que você atente bem para esta palavra, porque nós temos algo especial para que você possa entender o verdadeiro propósito da igreja de Cristo. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, mas antes vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graças te damos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua visitação. Hoje, Senhor, nesse último dia do imersão, Pai amado, o DNA do reino, que o Senhor possa falar aos nossos corações e aos corações daqueles que nos assistem, Senhor, pelas redes sociais. Senhor, que esta palavra possa fluir e possa alcançar, Senhor, o mais profundo de cada coração. E possa, Senhor, também curar, restaurar, confrontar e elevar a tua igreja à posição de estar de pé, ocupando o espaço que é dela, o espaço que o Senhor determinou para a sua igreja. Graças eu te dou por tudo, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Como é que nós podemos voltar ao DNA do reino? Ou como é que nós podemos nos reposicionar para sermos enviados pelo Senhor? Quando Deus me deu essas palavras, Deus me deu essa palavra, foi justamente na madrugada, justamente no tempo que Ele me despertou e me levou a escrever. E eu disse a vocês que o que mais me chocou foi quando ouvi dele que nós havíamos nos perdido. Que nós estávamos acostumados a fazer e escolher o que fazer. Para voltar ao DNA do reino, para voltar ao caminho do reino, requer de nós um reposicionamento, para que possamos ser enviados, para que possamos cumprir a missão. Mas antes de tudo, requer de nós intimidade com Deus. Por quê, pastor? Porque a intimidade gera consciência da missão. Intimidade gera a consciência do que precisamos fazer. Sabe, uma das maiores razões pelas quais muitos cristãos não avançam espiritualmente é porque tentam cumprir uma missão sem primeiro desenvolver relacionamento com Deus. Antes da missão, nós precisamos desenvolver relacionamento com Deus. Porque senão nós não chegaremos ao propósito, não executaremos a missão pela qual fomos chamados para fazer, para cumprir. Eu quero repetir novamente. Uma das maiores razões pelas quais muitos cristãos não avançam espiritualmente é porque tentam cumprir uma missão sem primeiro desenvolver intimidade com Deus. E Deus é um Deus de intimidade, Deus sempre nos chama a intimidade com Ele. Desde o Éden, quando Deus fez o homem e a mulher, Deus descia no final da tarde para andar com o homem, queria intimidade com ele.
Ninguém sustenta, queridos, uma vida de propósito sem vida no altar. Ninguém sustenta uma vida de propósito sem vida no altar. Ou sem vida de altar. É muito importante que nós possamos entender isso. Antes de Deus enviar homens, Ele primeiro chamou para perto, Ele chama para perto. E um dos motivos pelos quais nós estamos aqui hoje, nesses 4 dias, é justamente por isso, porque nós nos distanciamos do propósito. Nós nos perdemos do propósito pelo qual Deus nos colocou nessa terra. E nós começamos a fazer coisas, queridos, achando que estávamos agradando a Deus. E começamos a fazer tantas coisas que muitas vezes Deus não mandou fazer. Não é que não seja pecado. Ah, não é pecado. Claro, não é pecado. Mas são coisas que tiraram e tiram o nosso foco. Como igreja, como povo de Deus. Antes de Deus nos enviar, antes de Deus nos chamar, Ele primeiro nos chama para perto. Antes de nos chamar para uma missão, primeiro Ele nos chama para perto. Ele diz, vem para perto, vem para cá. A intimidade com Deus, ela gera sensibilidade espiritual. A intimidade com Deus, ela gera clareza de propósito. A intimidade com Deus, ela gera direção para a missão. A intimidade com Deus, ela gera convicção sobre quem somos nele. Muitos querem poder sem presença. Muitos querem unção sem presença. Muitos querem frutos sem raiz. Missão sem relacionamento. Mas o DNA do reino de Deus, presta atenção no que eu vou dizer. Mas para viver no DNA do reino de Deus, ou no caminho do reino de Deus, tem que entender que o secreto precede o público. Antes do público vem o secreto, você e Deus. Antes de qualquer coisa, Deus te chama para perto, para uma intimidade com Ele, para depois ir ao público. É muito importante nós entendermos isso. Se você puder pegar a tua Bíblia e abrir em João 15, verso 5, diz, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eis aqui um princípio claro, Deus nos chamando, Jesus nos chamando para estar perto, para estar ligado a Ele. Se nós queremos florescer. Mais uma vez, isso aqui está dizendo, o secreto precede o público. Primeiro está no secreto com Deus, para depois vir o público. Olha esse texto. E uma das coisas que eu posso entender claramente é que Jesus primeiro chamou os discípulos para estarem com Ele, e só depois os enviou. O padrão do reino continua o mesmo. Tem gente querendo pregar o evangelho, mas não busca, mas não tem intimidade com Deus. Tem gente querendo fazer coisas na igreja, mas não tem intimidade com Deus. Tem gente fazendo tantas coisas na igreja, até perfeito, até maravilhoso, mas não tem intimidade com Deus, são coisas vazias. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês e para vocês é que santidade está faltando nos cristãos. Santidade está faltando nos cristãos. E o que é santidade? É viver separado. Separado para Deus. Para que outros sejam alcançados. Para que outros sejam alcançados. Separado para Deus. Para que outros sejam alcançados. Santidade não é aparência religiosa. Santidade não é parecer. Santidade é viver de forma separada para Deus em um mundo completamente corrompido. Mas o problema de muitos cristãos hoje é querer impactar o mundo sem ser diferente do mundo. O grande problema dos cristãos hoje é querer impactar o mundo sem ser diferente do mundo.
Aqui está um grande problema que nós estamos vivendo hoje. Agora pega essa frase e guarda ela no teu coração. Ninguém influencia aquilo de que se tornou cópia. Ninguém influencia aquilo de que se tornou cópia. Como que você vai influenciar alguém se você se tornou cópia do mundo? Por que que a santidade é necessária? Porque a santidade reflete o caráter de Cristo. Porque a santidade torna nosso testemunho legítimo. Porque a santidade nos separa da cultura caída, dessa cultura do mundo. Por que é necessária a santidade? Porque ela faz nossa vida pregar antes das nossas próprias palavras. O mundo não precisa de cristãos parecidos com ele. O mundo precisa de cristãos que revelem o reino de Deus. O mundo não precisa de cristãos que venham apenas à igreja, queridos. Não, o mundo, as pessoas estão precisando de pessoas que revelem o reino de Deus. As pessoas lá fora estão correndo para um lado e para o outro, perdidas, completamente perdidas e vazias. Por quê? Porque não conseguem encontrar um propósito para a sua vida. E o mundo lá fora não precisa de cristãos como o próprio mundo. Mas precisa de cristãos que possam revelar a eles o reino de Deus. O reino de Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. Em Mateus capítulo 5, verso 16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nossa santidade não é isolamento do mundo. Aprenda isso, nossa identidade não é o isolamento do mundo, mas nossa identidade é um testemunho para o mundo. A nossa santidade não é um isolamento do mundo, é um testemunho para o mundo. A outra coisa que eu pude entender sobre missão. E aqui está o cerne do reino de Deus. A ideia central do reino de Deus. Qual é, pastor? Missão é a ideia central, é o cerne do reino de Deus. Por quê, pastor? Porque o reino de Deus, ele é missionário por natureza. Por natureza. Porque o reino de Deus sempre buscou os perdidos. Porque o reino de Deus sempre buscou os perdidos. É o cerne do reino de Deus. Jesus veio em uma missão. E qual foi a missão a qual Jesus veio? Buscar e salvar o que estava perdido. Uau! A outra coisa importante, o Espírito Santo capacita para a missão. A igreja existe para uma missão. Uma igreja que perde a sua paixão pelos perdidos, perdeu também o seu alinhamento com o DNA do reino. Uma igreja que perde a sua paixão pelos perdidos, ela perde completamente o seu alinhamento com o reino, ela perde completamente a sua ligação com o reino. E foi justamente isso que Deus havia ministrado no meu coração naquela madrugada. Ele disse: filho, vocês se perderam. Vocês se perderam, a prioridade de vocês não é mais buscar almas, não é mais buscar aquilo que o reino quer que vocês façam. A prioridade de vocês hoje é o quê? Qual é a nossa prioridade hoje? Eu disse: Deus, precisamos voltar. O Senhor nos ajuda? Sim. Aprenda uma coisa:
Missão não é departamento de igreja. Missão não é departamento de igreja. Missão é identidade de igreja. É a identidade da igreja. Missão é a identidade da igreja. Missão não é departamento. Missão é a identidade da igreja. Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. O que havia perdido? O que ele havia perdido? O seu anel? O seu sapato? A sua roupa? O que ele havia perdido, gente? As pessoas. Mateus 28, versos 19 e 20 diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém e amém. Aprenda uma coisa: uma igreja sem missão é uma igreja desconectada do propósito de Cristo. Uma igreja sem missão é uma igreja desconectada do propósito de Cristo. Uma igreja que não consegue, ou não quer, ou não deseja, ou acha que é um peso, é uma carga cumprir a missão. Então não é igreja, é um clube social. Uma igreja sem missão é uma igreja que está desconectada do propósito de Cristo. Ela está longe do DNA do reino. Longe do DNA do reino. Quem tem o DNA do reino vive no caminho. Quem tem o DNA do reino vive no caminho. Eu quero saber aqui quantos tem o DNA do reino de Deus aqui. Quantos tem? Tem que correr no nosso coração, no nosso sangue. Temos que ser identificados, não pelas nossas palavras, mas pelas nossas atitudes. Não é teoria, queridos, que eu estou falando aqui, não é teoria. O Evangelho não é apenas conhecimento intelectual. O Evangelho, eu repito novamente, o Evangelho não é somente conhecimento intelectual. Não se trata de saber versículos, dominar doutrinas ou frequentar cultos. Não se trata disso. Trata-se de viver aquilo que se crê. Esse é o verdadeiro Evangelho. O cristianismo não é filosofia para ser admirada. É vida para ser praticada. É vida para ser praticada. Tiago capítulo 1, verso 22 diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Olha o que Tiago, que Paulo, olha aqui. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Conhecimento sem prática gera religiosidade e esterilidade. A missão da igreja, a nossa missão, ela é um estilo de vida. Ela não é qualquer coisa, ela é um estilo de vida. Seguir Jesus não é um evento semanal. Não é um evento semanal seguir Jesus. Não é comportamento de culto. É uma forma de viver diariamente. Ser cristão, todo cristão tem um dever de impactar. Impactar da forma que falamos, como trabalhamos, como tratamos as pessoas, como usamos nosso tempo, como reagimos às pressões. Colossenses 3,17 diz: enquanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Talvez você agora não concorde com o que eu vou dizer, mas eu afirmo com muita clareza para você: o reino de Deus não ocupa parte da vida
ele redefine toda a nossa vida. O reino de Deus não pode só ocupar uma parte da sua vida. Ele tem que redefinir toda a tua vida. Senão não é reino. É compromisso diário. Diário. Ninguém segue Jesus ocasionalmente, irmãos. Ocasionalmente. Ninguém segue Jesus assim. Discipulado verdadeiro exige renúncia contínua e perseverança diária. Eu estou cansado, mas mesmo assim eu vou, porque eu sei que isso vai me abençoar, isso vai me levar para cima, para frente. Lucas 9, verso 23 diz: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Cada dia a sua cruz, cada dia a sua cruz. Muitos sabiam que nós estaremos aqui hoje, por que não vieram? Eu estou tentando mostrar para vocês hoje, você que me assiste também, é que a igreja, é que nós estamos vivendo igreja, queridos, que não é a igreja de Cristo, que não é a verdadeira igreja. Foi isso que Deus me disse, foi assim que Deus me confrontou. E que eu estou dizendo para você, não é que as outras coisas não são importantes, mas existe uma mais importante que todas. É o cerne do reino de Deus. São as pessoas, são vidas. É a missão que o Senhor nos entregou. Queridos, não há outra missão mais importante do que esta. Cruz diária significa morrer. Morrer continuamente para o seu ego, para as suas vontades carnais e para a sua independência de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos creem que Deus nos chamou para a missão de fazer discípulos? Quantos creem de verdade? Quantos creem de verdade? Diz amém. Eu quero ouvir o amém. Levanta a mão, balança a mão aí. Quero ver você. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está nessa missão, onde estão os seus discípulos? Onde estão os nossos discípulos? Vocês entendem que nós estamos fora? Nós estamos fora do padrão, nós não estamos refletindo o reino, nós não estamos refletindo a santidade. Porque refletindo santidade, queridos, nós atraímos as pessoas com as nossas atitudes. A igreja precisa voltar novamente a viver o DNA do reino. E quando a igreja vive o DNA do reino, ela se torna uma igreja viva. Ela se torna o que, gente? Viva. Uma igreja viva. Uma igreja alegre. Porque volta as conversões. Porque volta os cuidados uns com os outros. Porque volta, queridos, a essência. Tem uma igreja viva, e essa igreja viva, queridos, é uma igreja alinhada ao reino. Essa igreja viva espiritualmente é uma igreja alinhada ao reino, não apenas movimentada, ela é viva, ela é ativa. Cada vez que eu falar uma palavra, se você quiser dar glória a Deus, dê, por favor. Uma igreja viva tem presença de Deus. Uma igreja viva tem paixão pela palavra. Uma igreja viva tem fome de oração. Uma igreja viva tem sensibilidade ao Espírito Santo. É verdade? É verdade? Livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 1, diz assim: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto.
Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Olha o que o texto está dizendo. Ser vigilante. Agora olha essa frase, guarda no teu coração. É possível parecer viva externamente e estar morta internamente. É possível parecer viva para todo mundo ver, mas está morta internamente. Uma igreja que transforma cidades. É uma igreja viva. Quando a igreja vive o reino de verdade, ela impacta seu território. Ela impacta a sua área. Uma igreja saudável, ela influencia famílias. Ela restaura pessoas. Ela combate injustiças. Ela leva luz aonde há trevas. Ela muda a cultura ao redor. Por quê, pastor? Olha o que a palavra diz. Olha o que Jesus diz para os seus. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Uau! A igreja primitiva, ela não somente frequentava cidades, mas ela abalava a cidade. Em Atos capítulo 17, verso 6. Em uma revolução que estava acontecendo porque a igreja havia chegado. O texto diz, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Fala de que, irmão? Eu vou deixar você pesquisar. O evangelho estava sendo expandido por toda a terra. E aonde chegou, nessa cidade que chegou, alguém disse, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Aonde a igreja está, ela precisa abalar. Aonde a igreja está, ela precisa avançar. Quando Deus falou ao meu coração, vocês se perderam. Eu disse, Deus, queremos voltar. Precisamos voltar. Amor, pega para mim. Dentro da minha pasta, aqueles envelopes, por favor. A igreja primitiva não apenas frequentava cidades, ela as abalava. Aonde a igreja chegava, a igreja abalava. Eu lembro-me que, quando chegamos ao Setoró, nós fazíamos tantas coisas loucas. Nós sacudíamos os lugares por onde passávamos. As pessoas falavam, lá vai os loucos. Hoje nós precisamos ter um compromisso público. Um compromisso público de voltarmos a ser. De voltarmos ao caminho. De sermos conhecidos como não aquele que canta, ou aquele que toca, aquele que mexe no som, não. De sermos conhecidos como santos. Em que as nossas atitudes vão falar mais do que as nossas palavras. É muito importante entendermos isso. A nossa missão, o cerne da nossa missão, é o reino de Deus. É cumprir a missão pela qual a igreja nasceu. E é muito importante que nós façamos e cumpramos essa missão. Para a glória de Deus. Eu
Eu quero fazer uma dinâmica com vocês agora. Eu quero entregar para cada um. Eu mesmo vou entregar para você. Você não vai abrir. Cada um vem aqui e pega o seu. Você não vai abrir. Pode vir, Sérgio, também. Não abra o envelope. Não abra o envelope. Se abrir o envelope... Já foi, já levou. Vocês não. Só os mais velhos. Quem mais? Já foi. Tá. Segura esse envelope aí. Nós temos que entender que cada membro tem um propósito. E fazemos parte do corpo de Cristo. Quando um membro não funciona, a igreja desequilibra. A igreja, ela fica meio capenga, assim ou não? Quando todos estão, cada um independente do outro, a coisa não anda. Por quê, pastor? Eu quero que você entenda que cada pessoa no corpo de Cristo tem uma missão. E essa missão é indispensável no reino de Deus. Muitas pessoas pensam que apenas alguns têm chamado. Mas no reino de Deus, todos recebem uma missão. No reino de Deus, todos recebem uma missão. Ninguém é salvo para ocupar espaço. Todos são chamados para cumprir um propósito. Feche teus olhos. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 18. A palavra diz: mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Assim como nesse envelope, há uma missão para você. Deus também entregou uma missão espiritual para cada um no seu reino. Cada um no seu reino. Isso é o cerne da missão da igreja. E agora você pode abrir o seu envelope. Você vai ficar de pé, um a um, e vai ler. Qual é a sua missão? Leia. Ajudar. Fica de pé. Demonstrar amor a alguém difícil. Quem é o próximo aí? Acabou?
Como é que você se sentiria se ignorasse essa missão? Como é que você se sentiria se ignorasse essa missão? A segunda pergunta é: o que aconteceria se todos no corpo de Cristo ignorassem a sua responsabilidade? Lembre-se de uma coisa, você que é operador do som, você que é da limpeza, você que é do protocolo, você que é da dança, você que é do louvor, você que é da intercessão. O que é mais importante aqui, queridos, é que a única missão para a qual o Senhor nos chamou foi a missão de pregar o reino de Deus. Não pode haver prazer em outra coisa, mais prazer em outra coisa do que instituir o reino de Deus nessa terra. Todas as outras coisas são necessárias, são ótimo. Mas pastor, eu me feri demais, eu machuquei demais. Qual é a missão que o soldado não sai ferido? Qual é a missão que o soldado não se machuca? Qual é a missão? Eu estou guardando meu coração para não me chatear, me entristecer. Queridos, não guarda teu coração disso não, porque isso vai acontecer, você querendo ou não. Eu queria 3 pessoas aqui. Pode ser 3 pessoas aqui. Aqui, eu vou dar uma missão para vocês. Presta atenção. Bem, mas só tem mulher aqui? Tem um homem para salvar, por favor, misericórdia. Aleluia. Não. Você não pode voltar. Não pode voltar. Não pode voltar para pegar outra cadeira. Quantas cadeiras eu pedi? Quantas cadeiras eu pedi? Quantas pessoas tinham? E quantas cadeiras subiram? Por quê? Hã? Porque a outra ficou o quê? Sentada aí? Sentada aí? E observando. Sentada aí? Observando. Como podemos ser igreja? Se cada um tem a sua missão, se cada um tem uma missão,
Pode ficar aí do lado dela mesmo. Houve uma falha. O que aconteceu quando um não cumpriu a missão? Quando um não cumpriu a sua parte, o que aconteceu? O que aconteceu quando um não cumpriu a sua parte? Deus falou, ide e pregai o evangelho. Nós dizemos que somos igreja, mas o que acontece quando um ou outro falha em cumprir a palavra, em cumprir o chamado? O que acontece? Enquanto um está somente observando, sentado observando. Mas espera aí, pastor, o senhor deu a missão para os 3, sim ou não? Deus deu a missão para a igreja, sim ou não? Sim ou não? Quem é a igreja aqui? Quem é a igreja aqui? Então de quem é a missão? De quem é a missão? É da igreja. É muito importante que nós possamos entender isso. É uma verdade espiritual. Quando um membro do corpo não assume sua missão, todo o corpo sofre. Quando um membro do corpo não assume a sua missão, todo o corpo sofre. A igreja não está com as cadeiras vazias por causa de A, B ou C, não. A igreja está com cadeiras vazias, sabe por causa de quê? Porque nós nos perdemos. Porque nós começamos a olhar para o outro lado. Porque nós saímos do foco. Deus falou no meu coração claramente, filho, vocês se perderam. No reino de Deus não existe reservas. Reservas de banco, espectadores. No reino de Deus só existem chamados. Existem dons, responsabilidade e as missões. Você não foi salvo apenas para assistir o reino. Você foi salvo para construir o reino. Acho que você não entendeu. Você não foi salvo apenas para assistir o reino. Você foi salvo para construir o reino de Deus nessa terra. Obrigado, pode sentar. Quero encerrar essa palavra dizendo algumas coisinhas apenas. Efésios capítulo 2, verso 10 diz: porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Criado em Cristo Jesus para as boas obras. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O DNA do reino é caminhar no caminho de Cristo. É andar com Cristo. Quem não vive a sua missão no reino, acaba vivendo apenas para si mesmo. Acaba realizando só aquilo que quer. E não pode viver o texto que diz: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Nossa missão, como igreja, é instituir o reino de Deus. E chegou a hora de voltarmos ao DNA do reino. A sermos identificados como a igreja que institui o reino de Deus nessa terra. Fica de pé em nome de Jesus. Quero orar por você.